Tudo bom? Como estamos? Pois então, nessa semana nós estamos falando das relações amorosas, né? O amor nas... Esse barulhão aí foi a gente? Não foi lá? Ontem nós falamos, né, de algumas condições para as relações serem mais favoráveis. Nós falamos, né? Que eu também fico bem se eu não estou com você, né? Que eu amo você apesar de você ser quem é. Não é porque eu amo você exatamente do jeito que é. Eu amo você apesar das suas dificuldades, igual eu tenho as minhas dificuldades, né? Que eu, quando eu quero uma relação, que eu posso me preparar para estar naquela relação, porque se eu estou bem comigo mesma, se eu estou me amando, eu posso vibrar aquilo que eu estou sentindo. Então, a relação ela chega como que espontaneamente quando eu me preparo para entrar numa relação. É aquele movimento também que eu não quero, que eu não entro naquele movimento de eu tenho que ser satisfeita em tudo, nem eu tenho que dar tudo, porque esse movimento de ter que dar tudo para o outro, né, é uma desvalorização e uma falta de confiança muito grande da minha parte, que vai desequilibrar uma das ordens do amor, e esse eu também querer receber tudo, também é uma infantilização minha, né? E uma carência muito grande que eu tenho que ser atendida em tudo, então isso não flui. E falamos também assim que seja fácil, né? Às vezes a gente quer aquela paixão avassaladora, mas uma relação que seja leve e fácil, às vezes ela é muito mais duradoura e mais prazerosa do que aquela grande paixão. Existe um momento em que a paixão ela vai poder ser substituída e a gente vai poder decidir e escolher seguir naquela relação, porque no primeiro momento eu idealizo o outro, né? Eu coloco ele como que perfeito. Eu também estou muito identificada com as coisas que eu sinto por mim mesma. Quando eu estou apaixonada, eu vejo no outro grandes qualidades que eu tenho em mim. E aí fico identificada com aquela situação. E aí vai chegar um momento que eu vou ter que escolher, né? Olhar, porque eu vou vendo, vou cair na real que o outro, né, é um ser humano assim como eu, e aí eu faço a escolha de seguir com ele, apesar de, né? E falamos também que eu te vejo, não é aquele movimento, eu já te conheço, eu te conheço bem e sei assim, eu já te conheço, não. Do mesmo jeito que eu posso mudar a todo instante, a todo dia, e eu estou me renovando e me atualizando, né? Se eu estou no movimento de cuidar de mim, de olhar para mim, eu estou me atualizando o tempo todo. E o outro também tem o direito de se atualizar. Então, é aquele movimento de todo dia eu olhar para outra pessoa e falar assim: eu te vejo e te reconheço. Novamente, eu te dou a oportunidade de te olhar e ver se você mudou em alguma coisa ou não. E um outro assunto que nós falamos é da disputa, né? De poder que muitas vezes existe entre um casal. E que para que seja leve e fluido, os dois juntos, né? Aquela famosa história lá que dá a hora do casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, é isso mesmo, é cooperando, é atravessando junto as adversidades, é estando juntos e não disputando quem é melhor e quem é melhor, maior, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. E esse movimento, ele, ao invés de impulsionar, ele dificulta a relação. Então, é realmente formar, ser companheiro, ser parceiro, estar junto, ser amigo, ser amante, estar ali junto, né? Não é aquele movimento de que salve-se quem puder e uma disputa de poder. Isso foi o que nós falamos, assim, resumidamente, o que nós falamos ontem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho
das ordens sistêmicas, das ordens do amor que o Bert Hellinger fala nas relações de casal especificamente. Para a gente poder observar se nós, primeiro, se nós estamos numa relação, se nós estamos bem nessa relação, ou segundo, se eu não estou numa relação, como é que eu faço para poder estar numa relação, me preparar para estar numa relação, né? Um homem e uma mulher, o primeiro movimento que eles têm que fazer para poder estar numa relação é quando que ainda no momento da infância ali para a adolescência, é o primeiro movimento que ele fala não, né? Que a mulher fala não a o homem fala não à primeira mulher da vida dele, que é a mãe, e a mulher fala não ao primeiro o homem da vida dela, que é o pai, para poder fazer um movimento em direção à vida. Porque senão vai ficar eternamente naquele movimento de ser a queridinha do papai ou o queridinho da mamãe, que sempre vai ser aquela moça ou aquele rapaz que é assim o galanteador, o sedutor, mas que na verdade nunca está disponível, porque já está ali ligado à mãe, à moça que já está ligada ao pai. Muitas vezes a gente vê casais, inclusive, que têm filhos que são os queridinhos do papai e os queridinhos da mamãe. Você vai olhar eles passeando, em vez do o marido e a mulher estarem passeando de braços dados, tá o pai passeando de braço dado com a filha e a mãe passeando de braço dado com o filho. É muito interessante a gente observar esses movimentos que acontecem. Um outro movimento que é muito importante para o casal, né? É o casal se escolher pela pessoa, né? Eu escolho o outro porque ele é, não pelo dinheiro dele, não pela posição dele, não pela sabedoria dele, não porque eu vou estar mais dentro desse movimento, mas sim porque ele é. Eu escolho o outro porque ele é, não pelo que ele pode, porque ele vai ser um bom pai para o meu filho. Já está desrespeitando um monte de coisa aí. Primeiro que é o nosso filho, né? Então, eu escolho a pessoa pela pessoa e não pelo que ela pode me proporcionar. E disso, então, aí eu posso fazer um bom pacote, uma boa relação. Quando a gente está falando de hierarquia nos relacionamentos, né, as ordens do amor, hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. Quando a gente está falando de hierarquia, né, a gente tem que lembrar que, com um casal, é claro que eu venho do meu sistema, meu pai e minha mãe. Mas quando eu me caso, antes do meu pai e minha mãe, agora primeiro é o meu companheiro. Né? Se meu pai e minha mãe precisam, eu vou lá, atendo e volto. Meu pai e a minha mãe são a precedência, né? A hierarquia fala isso. Quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Funciona. Aonde eu estou é a prioridade. Então, meu pai e minha mãe têm a precedência, o relacionamento que eu estou tem a prioridade. Se meu pai e minha mãe precisam, eu vou lá e atendo e volto para onde eu estou, que é a prioridade. Se eu já tive um primeiro relacionamento, estou no segundo relacionamento, o primeiro relacionamento tem a precedência. O segundo relacionamento, onde eu estou, tem a prioridade. Se eu estiver no terceiro relacionamento, o primeiro e o segundo têm a precedência. E aonde eu estou, que é o terceiro, tem a prioridade. A precedência significa que eu tenho que ter um lugar de respeito pelaquela relação. Aquela pessoa, por mais difícil que aquele relacionamento tenha sido, eu tenho que ter gratidão por ter vivido aquilo, por terrível que tenha sido. Porque com aquela pessoa eu posso ter tido a oportunidade, inclusive, de aprender o que eu não quero mais para a minha vida. Eu sempre vou aprender alguma coisa numa relação.
Se eu não aprender algo com aquela relação, é como se o próximo aparecesse com uma capa do lado de fora diferente, mas com o aprendizado que necessita ser feito o mesmo. Mesmo que eu fale assim, esse é totalmente diferente, aquele era gordo e baixo, esse é magro e alto. Mas internamente, se eu não aprendi o que é necessário, outra experiência vai se apresentar para que eu possa fazer aquele aprendizado, ter aquele aprendizado. Então, se eu olho para aquela relação e reconheço no meu coração verdadeiramente tudo que eu aprendi e tudo que eu levei de bom naquela relação, eu posso trazer isso como um alicerce para a minha nova relação, deixando a primeira relação como precedência, dando um lugar de reconhecimento e de primeiro e priorizando aonde eu estou. Ela mandou mensagem agora. Quando eu faço esse movimento, aí funciona. Muitas vezes acontecem algumas dificuldades e alguns emaranhados, porque atualmente a humanidade não tem ficado num relacionamento só, né? A gente tem tido os relacionamentos, até falei isso ontem também um pouquinho, mais de um relacionamento durante a vida, mas relacionamentos duradouros, mas mais longos. Mais relacionamentos durante a vida, em vez de um relacionamento só, né? E alguns desses relacionamentos vêm com filhos. Se eu começo um novo relacionamento com um companheiro que já tem um filho, eu tenho que ter a consciência que, hierarquicamente, aquele filho já chegou na vida daquele homem antes de mim. Ele tem a precedência. Se eu começar a disputar o lugar de precedência com aquele filho ou aquela filha, eu estou confundindo as coisas. Uma relação de casal é uma relação de casal. Uma relação de mãe e filho é uma relação de mãe e filho, uma relação de pai e filho é uma relação de pai e filho. Nunca um filho substitui uma mulher ou um marido. É outra relação. E se aquele homem ou aquela mulher já chega na nova relação com um filho ou uma filha, o filho, a filha tem a precedência. Então, aquele novo cônjuge tem que ter esse olhar de sabedoria, de saber que aquele filho tem um lugar de precedência, igual o pai e a mãe têm um lugar de precedência. Eu vou deixar de amar mais o meu pai e a minha mãe porque eu estou com a prioridade na minha relação? Não. Inclusive, eu tenho que cada dia, para mim ter uma boa relação de casal, cada dia que passa, eu tenho que honrar e respeitar mais o meu pai e a minha mãe, porque o meu pai e a minha mãe estão em mim. Quanto mais eu concordar com a vida que chegou através do meu pai e da minha mãe em mim, mais inteira eu estou e mais pronta eu estou para uma relação. E nisso eu entro um pouco, então, também na lei do pertencimento, né? A lei do pertencimento fala que desde que um vínculo é criado, que aquela pessoa passa a ter direito a pertencer, né? Os vínculos mais fortes são os consanguíneos. Então, pai, mães, avós, filhos, irmãos, né? Meio-irmãos, são irmãos. Todos, a partir do momento que foi criado um vínculo, eu passo a ter direito a pertencer. Então, aquele primeiro relacionamento, ele faz parte, ele tem que pertencer. Se eu quiser que ele desapareça, não der um bom lugar para ele, vai ser muito difícil do relacionamento atual dar certo. Eu tenho que dar um bom lugar para ele. Eu tenho que também ter um bom lugar para o meu pai e para minha mãe, para me poder estar inteira nessa relação. E na hora que eu olho para o meu companheiro, eu tenho que olhar para ele
e ver que ele também vem com o sistema. Né? Ele também tem a mãe dele, ele também tem o pai dele. Do mesmo jeito que ele também pode chegar com filhos e do mesmo jeito que ele tem irmãos. Quando eu estou entrando num relacionamento, eu tenho que olhar para o meu companheiro e falar: olha, eu venho de um sistema que tem muitas crenças e muitos valores. Por favor, respeite. Eu vejo que você vem de um sistema que tem muitas crenças e muitos valores. Eu vou respeitar. Vamos, por favor, abaixar um pouco as nossas crenças para construir juntos novos, para construir os nossos, que nós estamos aqui juntos criando. Então, eu posso olhar e reconhecer que todos no sistema fazem parte, inclusive o ideal não é que eu fale a minha sogra, é que eu fale o pai do meu esposo, a mãe do meu companheiro. É diferente, o som é diferente. O pai do meu companheiro, né? Aí o meu companheiro também pode estar inteiro e ficar inteiro. Ah, Andréia, mas a minha sogra é muito difícil. Eu sei, muitas vezes não é fácil. Mas se eu não consigo me relacionar muito bem com ela, eu posso trazer uma dose extra de amor e olhar para ela nos meus filhos e no meu companheiro. Eu posso gostar da minha sogra no meu companheiro, porque metade do meu companheiro é minha sogra, é a mãe do meu companheiro. Metade do meu companheiro é o pai do meu companheiro. Então, se eu não consigo ainda amá-la, eu posso amá-la no meu companheiro. E posso amá-la nos meus filhos, que são os netos dela. Isso é pertencimento. Isso é inclusão. E se eu faço esse movimento, provavelmente eu vou ter relações mais harmoniosas e mais fáceis de lidar. Está fazendo sentido? Estão me acompanhando? Se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Podem ligar o microfone e perguntar, podem ficar livres para isso. Então, e muitas vezes, né, esses vínculos são difíceis, e muitas histórias acontecem, muitas histórias se repetem, e a gente tem que estar olhando para isso. Então, nós falamos da hierarquia, né, que nossos pais, iguais os pais do meu companheiro, têm a precedência, os primeiros relacionamentos têm a precedência e fazem parte, né, têm o direito de pertencer, né? A gente tem que lembrar, dentro dessa história do pertencimento, que muitas vezes os nossos pais têm outros companheiros ou já tiveram outros companheiros, e eu também tenho que dar um bom lugar para isso, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele teve uma noiva antes da minha mãe. Eu tenho que ter um bom lugar para essa pessoa. A minha família só existiu porque ela saiu da vida do meu pai. Então, ela também faz parte. Se eu não dou um bom lugar para ela, de precedência, eu posso ficar identificada com ela e não conseguir ter boas relações amorosas, porque estou identificada com alguma dor dela. Então, eu tenho que também ter esse olhar dentro do pertencimento e da hierarquia para os possíveis companheiros que meu pai e minha mãe tiveram anteriormente. E, às vezes, até mesmo os meus avós ou bisavós. Pessoas que talvez foram excluídas do sistema. Eu tenho que ter esse olhar, porque, às vezes, é isso que está emperrando as minhas relações amorosas. Então, eu tenho que, de repente, olhar e falar: realmente, a minha mãe não é a primeira, a minha mãe é a segunda. Realmente, meu pai não é o primeiro, o meu pai é o terceiro. E assim, como for. E dar um bom lugar para os que foram antes, né? Porque só foi possível acontecer da maneira que aconteceu. E a gente, às vezes, fica acreditando que poderia ter sido melhor. Sempre aconteceu da melhor maneira que poderia ter sido.
E sempre vai acontecer da melhor maneira que pode acontecer, por mais difícil que seja. Eu posso não estar gostando, não estar concordando, mas é a minha criança que está ali gritando. Se eu consigo, inclusive, olhar para os obstáculos de uma maneira como que um presente para o momento certo, para que novas forças cheguem, para que a oportunidade adequada chegue, ou a pessoa adequada chegue, esse obstáculo pode vir a meu favor. Mas se eu fico lutando contra esse obstáculo, fica mais difícil. Por isso que a gente diz que tratando bem meu filho já está bom, não precisa demonstrar a sogra ou a mãe do marido. Amor à sogra, à mãe do marido. A verdade é o seguinte, que o ideal é que eu goste tanto da minha sogra quanto eu goste da minha mãe. E o ideal, na verdade, não é gostar, não, é amar. Porque eu posso não gostar da pessoa, mas eu posso amar mesmo sem gostar da pessoa. Porque eu posso não gostar das atitudes dela, mas eu posso amá-la, né? Eu não gosto. A primeira vez que eu escutei isso, eu era jovem, tinha 20 anos, nem conhecia a constelação familiar. Foi uma mexicana que me falou. E eu tomei o maior susto. Ela falou assim: eu não gosto do meu pai. Eu falei, mas como você não gosta do seu pai? Ela falou assim: eu não gosto dele. Eu não gosto das atitudes dele, eu não gosto da maneira como ele me trata. Eu amo o meu pai, porque ele é o meu pai, mas eu não gosto dele, por causa da maneira como ele trata e por causa das atitudes que ele tem. Então, é possível eu amar sem gostar das atitudes. E isso é muito interessante. Estou em um relacionamento há 6 anos, idas e vindas, e entre essas idas e vindas, meu companheiro teve uma filha que ele registrou sem ter certeza se realmente é a filha dele. Eu não concordo, ou seja, não aceito. Nesse caso dele, a filha entra onde? Bom, a partir do momento que ele registrou ela, um vínculo aconteceu. Então, eu querendo ou não, Alessandra, ele está vinculado a ela. Se ela é filha ou não dele, eu não sei. Você também não sabe. A sensação que dá é que você desconfia que não é, né? Rejeitou-me o namorado também, e parece que vem filho a caminho. André, como fica? Minha filha rejeitou-me o namorado também, e parece que vem filho a caminho. Não estou entendendo, Elza, você pode me explicar melhor? Não, a relação anterior, para mim criar Opa! para mim criar um vínculo, eu não preciso. O filho é o vínculo mais forte que existe. Mas para mim, ter um vínculo com uma pessoa não significa que eu tenho que ter um filho com ela. Não é isso. Se aquela pessoa foi importante na minha vida e muitas coisas teve relevância, ela faz parte da minha vida. E eu criei um vínculo e eu tenho que dar um bom lugar para ela. Nós somos seres humanos e somos extremamente vinculados. Temos muitos vínculos, né? Se a Elza pudesse explicar Sim, melhor. Andreia, boa tarde. Eu tinha o microfone desligado. Boa tarde a todos. Boa Muito tarde. obrigada, gratidão pela oportunidade, porque as constelações em dado momento salvaram a minha vida. Este Ai, olhar amoroso, oh, que bom. este que fala, que está-me a falar mesmo ao coração. Ah, Então é assim, eu estou num processo que para mim não tem sido fácil. hum, Minha filha em dado momento, porque é assim, eu posso falar, ah, uh, eu dou conta que ela está numa relação que o senhor tem já 2 filhos, um de uma companheira, outro de outra, e em dado momento há uma situação e eu pergunto quem é o senhor, e a minha filha diz que é o namorado, que gosta dela e ele gosta dele, ela gosta dele e ele gosta dela, só que anda-lhe a dizer há 3 anos que vai deixar a mulher, só ainda não deixou por causa do filho.
uma mãe, Andreia, com uma sabedoria que ainda hoje sei pouco, mas na altura sabia muito pouco mesmo, há 2 anos e meio, eu disse-lhe, não, nenhum homem está com uma mulher por causa do filho, eu vou falar com ele. Ela disse, oh mãe, não vais, mas eu fui. É aquela cena de mãe, aquela galinha louca, pronto, foi o que foi, está tudo certo. Só que o senhor, certamente eu toquei-lhe na ferida, agora eu percebo. Eu só lhe pedi para não mentir à minha filha, ele tem 17 anos mais que ela. Eu só lhe pedi a ele para não mentir à minha filha, porque eu também já perdi uma criança, cheguei nesta vida, o meu pai já tinha desencarnado, eu agora também percebo, quando a Andreia fala, está-me a falar ao coração. A minha criança estava muito ferida, se ainda hoje está na altura, estava muito ferida. E eu muito ferida e com grandes expectativas, e o Senhor deu-me uma grande lição, que as expectativas realmente é a mãe da decepção, porque o outro não vai fazer como eu esperava. Mas eu achava que sim, que eu ao ir falar com ele, a pedir-lhe para ele não mentir, ele ia resolver a situação, só que não foi assim. O senhor levanta-se, faz-me assim com o dedo e diz, saia, veio aqui ameaçar-me. E depois, e ainda não contente, põe-me um processo em tribunal e diz que eu disse, ou sai da vida da minha filha ou a sua vida vai terminar. É assim, eu fiquei... É assim, louca. Portanto, há aqui... e depois a minha filha, à noite, quando ela chegou a casa, eu disse, olha, eu fui falar com o rapaz, só que ele disse-me que eu fui ameaçá-lo. Epá, tu achas que isto é um homem que ama alguém? Achas que é um homem? Eu acho que tu mereces mais. Mas ela estava apaixonada, por isso eu digo, a Andreia está a falar ao meu coração. Ela estava apaixonada, estava cega e não via, e não viu. E não tardou uma semana, ela disse, oh mãe, eu vou sair de casa e não te digo para onde vou. E saiu. Eu ainda não falei com ela a dizer-lhe que houve uma queixa-crime, porque achei que não valia a pena, Andreia. Eu achei que me ia machucar mais num contexto desses, pronto. Portanto, eu aqui sinto que estou a ser rejeitada por ela e por ele. Eu também aproveitei porque eu também me rejeitava, eu punha os outros em primeiro lugar, foi uma grande aprendizagem que eu tive. O que tanto se fala, nós mulheres, o amor próprio, a autoestima, a nos priorizarmos, eu tive essa grande lição e estou muito grata ao universo, mas foi difícil, e ainda hoje não está a ser fácil, mas está tudo certo. Mas no meu entender, fui rejeitada por ele, fui rejeitada por ela, e agora dia 8 de junho ela passa-me uma mensagem e diz, vais ser avó. Olá mãe, tudo bem, vais ser avó. É assim, na minha pouca sabedoria, eu senti, Andreia, fica quieta, Elsa, não te machuques mais. Claro que, entretanto, fiz constelação, já estou aqui, não é ao caso, fiz terapia, pronto, mas é assim, em dado momento fico. Como é que eu me vou chegar a uma criança? É assim, muita coisa pode acontecer, eu não lhe desejo mal nenhum, entrego ao universo, não é? Mas eu também já perdi uma criança, mas eu não desejo isso, pronto, não desejo isso. Muita luz, é o que o universo tiver. Mas digo eu, como é que uma pessoa se chega a uma criança só mesmo no coração, não é? Porque eu também sou vulnerável, eu não sou de ferro, eu não sou... Claro que estou magoada, claro que estou ferida, e como a Andreia diz muito bem, eu tenho os meus valores e que estão feridos e eu não me vou diminuir, porque graças a Deus nesta altura já tenho estas ferramentas, não é? Não me vou diminuir nem ficar com migalhas para me chegar numa situação que é de um emaranhamento que eu ando à procura. Elsa, querida, olha só. Gratidão. Nesse momento, aguardar. Muitas coisas ainda estão para acontecer. E quando uma criança chega ao mundo, o nosso coração se enche de amor. É uma coisa que muda a gente. No primeiro momento, a gente assusta, ainda mais quando vem assim, numa relação extraconjugal.
Na hora que as coisas se acalmam, o nosso coração, na hora que a gente vê aquela vida nova que chega, existe um grande movimento. Então, é a gente ter calma, né? Mas, E ó, não André, eu estar. não vou conseguir chegar ao senhor, não é? É Agora assim, chegou por está eu vou fazer uma perícia Elsa, particular. você não precisa questionar o senhor, nem procurar o senhor. Eu acho que o momento agora é um momento de calma para ver o que vai acontecer. É o seu neto que está vindo. É a vida da sua família que segue. E isso é uma coisa linda. E essa criança escolheu esse pai e escolheu a sua filha para vir ao mundo. Então, esse pai é o pai certo para ela. E a sua filha é a mãe certa para essa criança. Então, é uma questão da gente. Em muitos momentos eu falo assim: vamos respirar, vamos respirar. É um momento de respirar agora. Tem gente perguntando aqui como fica a questão de um vínculo quando um casal, né, se relaciona com uma outra mulher. As questões de terceiros no casamento são muito interessantes, porque elas acontecem por diversos motivos. Muitas vezes, um terceiro chega para sacudir aquela relação. Aquela relação, o casal não está colocando o melhor, não está cuidando. A relação, né, feito eu falei ontem, não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma como eu me relaciono que sustenta o amor. Então, muitas vezes, aquele casal não está cuidando tanto daquela relação, não está olhando da maneira devida, não está colocando a energia necessária, o carinho necessário naquela relação. E aí chega uma terceira pessoa para dar uma sacudida. Às vezes, a terceira pessoa chega para sustentar aquela relação. E aquela terceira pessoa vai existir durante. Aquela relação só existe porque tem um terceiro. E às vezes, até um quarto. Às vezes, tanto o homem tem uma mulher, quanto a mulher tem um outro homem. E aquela relação só se sustenta porque tem um terceiro. São muitas nuances. Às vezes, existe um relacionamento extraconjugal, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, por uma repetição ou uma lealdade ao sistema familiar. Porque os pais ou os avós fizeram assim, e aí a gente vai e repete igualzinho. E às vezes porque não tem nem explicação. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É interessante porque é o seguinte, a gente tem que entender que existe um vínculo. O fato de falar que existiu um vínculo não significa que eu vou seguindo me relacionar com aquela pessoa. Eu tenho que ter muito cuidado aonde entram as coisas, né? Se existe um casamento e tem um filho, é um vínculo muito forte. Então, realmente vai ter que haver um recontrato, porque é como se essa mulher que gerou esse filho, ou esse homem que gerou esse filho numa relação extraconjugal, ele criou uma. Se ele está numa primeira relação e essa relação extraconjugal ela se torna uma segunda relação. E se ele vai permanecer na primeira, ele vai ter que haver um recontrato. É como se essa se tornasse a terceira relação. Tem que haver um recontrato para que possa haver realmente uma fluência. Porque se não houver um recontrato, fica difícil. Quem perguntou entendeu o que eu falei? Foi quem que perguntou? Raquel, ficou claro para você? Oi, ficou bem claro. É a sequência dos relacionamentos. Exatamente. Né?
Então, né? era o casamento e teve... É a e sequência. Eu não posso fingir que aquilo não aconteceu, porque, normalmente, o que acontece? Há uma dor tão grande que fingem que aquilo não aconteceu. Abafa o caso, aquela pessoa, como se aquele filho não existisse. Às vezes, se é o pai que teve o relacionamento extraconjugal, ele fica dando a pensão e aquela criança fica como que excluída. Não vai funcionar. Aquele primeiro casamento vai acabar acabando. Agora, se eu dou um lugar para isso que aconteceu e recontrato, existe a possibilidade desse casamento seguir. Se é o caso que a mulher engravidou de um outro homem, é a mesma coisa. Provavelmente vai haver muita confusão e muito emaranhado se não for dado um lugar para essa história. Entende? No caso da mulher, muitas vezes fica mais oculto, né? Se ela não conta. E causa grandes emaranhados, né? Como é que é a pergunta aí? Amo profundamente minha madrasta também. Como fica para os filhos na nova relação dos pais, sem jamais negar a mãe biológica? A minha mãe. Não entendi, não. É no YouTube. Amo a minha mãe e a minha madrasta. Nessa pergunta do YouTube, muito interessante. A mãe abandonou e ela teve uma madrasta incrível. Ela tem que ter lugar para a mãe biológica e para a mãe do coração dela, para a madrasta. Ela tem que ter respeito pelas duas. A mãe biológica veio primeiro. E a gente fica achando que às vezes foi fácil para a mãe abandonar, nunca é fácil. Então, é uma dor muito grande. Tem que dar um lugar para a mãe biológica e para a mãe do coração. Para as duas. As duas têm que ter um lugar. Ainda mais quando eu estou falando dos netos, né? Porque a mãe biológica está nos netos. Ok? E a terceira ordem do amor... Falou mais alguma coisa lá? Não, né? A terceira ordem do amor é o equilíbrio entre o dar e receber. Nas nossas relações, a gente deve buscar ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou, eu recebo. E muitas vezes, esse dar e receber envolve um tomar também. Porque às vezes o outro está dando e eu me recuso a receber aquilo que ele está me dando. Porque eu fico igual uma criança querendo que ele me dê... Não, me dá... eu quero é isso. Se eu dei uma caixinha de papel Chamex, eu quero uma caixinha de papel Chamex. E, às vezes, o outro não tem aquilo para me dar. Ele me dá o melhor que ele tem. E, às vezes, é pouco perto do que eu acho que eu dei. A gente esquece que, às vezes, o outro só tem meio copo d'água e eu fico insistindo que ele me dê um copo de água inteiro. Né? E não é na mesma moeda que essa balança se equilibra. A balança os elementos de troca são distintos. A verdade é que em qualquer relação eu devo buscar estar equilibrado. Nem dar de mais, nem dar de menos. Né? Eu dar o suficiente que o outro possa me retribuir. E receber, né? Reconhecer, inclusive, o que o outro está me dando. Se eu faço esse movimento, eu posso ter uma relação equilibrada e fluida. Essa questão do equilíbrio entre o dar e receber, lembrando que só não vale para pai e mãe. Né? Para pai e mãe, a vida é muito grande. A vida que chegou através do pai e da mãe é muito grande. E não tem muito como eu receber, como eu devolver. A minha mãe biológica sofre muito, sente culpa, sofre muito, é isso. É uma dor muito grande, né?
Então, assim, ela tem um lugar, ela tem que ter um lugar de respeito e de amor, né? Para que, se eu dou um bom lugar para essa mãe biológica, a história não precisa seguir se repetindo. Porque se eu não olho e não incluo todos esses movimentos, a tendência é que no futuro isso se repita de alguma maneira, para que o sistema tenha a oportunidade de olhar com amor para o que não pôde ser visto com amor. Esse é que é o movimento das repetições que acontecem nas nossas relações. Eu espero ter contribuído, espero que tenha ficado claro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Andréia, no meu caso, como é que fica a relação com a minha filha e com o senhor? Pode-me ajudar, por gentileza? É respirar agora. Respirar e uma dose extra de amor no seu coração, minha querida. Sabe, ela não é a sua filha? O que você mais deseja para sua filha? É que ela seja feliz. Isso é o mais importante, não é? Então, se ela estiver feliz, está tudo bem. Se ela estiver feliz, você pode concordar com esse companheiro. Sabe de uma coisa, Elza? Nós temos muitas crenças de coisas que tem que ser tudo certinho. Se não tiver muito certo, não pode. Se eu posso amar essa criança sem julgar, sem a intenção, sem condenar, essa criança veio através de um amor. E qualquer forma de amor vale a pena, Elza. Nós é que ficamos colocando assim, só vale o amor dessa maneira. Só essa maneira é certa, só essa maneira é correta, só essa maneira pode ser. De outra maneira, não pode ser. Mas eu acho que quando ela tem esta atitude sem julgar, é assim, eu também não a quero para mim, mas é assim, acho que não é, digo eu, não é amor. Se eu estiver errada, me corrija. Não senti, inclusive eu fui para abraçar e ela faz-me assim com a mão, não preciso. Não sinto que seja uma pessoa feliz com estes comportamentos. Também é isso que me incomoda, sabe, Andréia? É o processo dela, certamente, tem que aprender, não é? Qual que é o movimento que você tem que fazer para ela, Elza? É olhar para ela concordando com ela do jeito que ela é. Quanto mais você quiser que ela modifique, que ela seja diferente, que ela tome atitudes diferentes, mais difícil fica. Quanto mais você fala assim, eu te amo, minha filha, independente do que você fizer, eu concordo com você, você está certa, está tudo bem para mim, eu amo você, eu amo o filho que está vindo, para mim está tudo bem, mais fácil fica. Quanto menos você impor, quanto mais você falar assim, você é certa. E cadê o pai dela, Elza? O pai dela está em França. Quando soube, eu sou divorciada, quando soube, disse, a rapariga não está bem, tantos homens aí. Eu disse, por favor, a rapariga está apaixonada, está tudo bem. Agora, o que é importante é resolver, não é? Pronto. E depois não passou uma semana, ele concordou com tudo, são amigos, e para mim disse-me, estás a sofrer e vais sofrer mais. E eu entreguei e está tudo certo. E foi isto. Então pronto, então não precisa mais sofrer. Precisa? Não. Então, qual é o movimento? É só olhar para ela e falar assim, minha filha... Mas, André, ele disse-me, estás a sofrer e vais sofrer mais. Entendeu? Entendi, Elza. Entendeu o que você falou? Eu entendi você falando que ela vai sofrer mais, é isso? Não. O pai da minha filha, que somos divorciados, ele disse para mim,
Estás a sofrer e vais sofrer mais. Pois então pare de sofrer e não sofra. Pois não. Ame somente, sabe? E olha, por experiência própria, os bebês que chegam assim, no primeiro momento a gente assusta, fica achando que é muito difícil, e na hora que a barriga vai crescendo, a gente começa a ver a vida chegando, e na hora que o bebê nasce, é só amor. E aí a gente vê a vida linda que está chegando. E isso traz força para a nossa família. Mas neste caso, Andreia, eu não consigo chegar ao bebê porque a relação comigo e com a minha filha não é relação. Pronto, derivada ao que aconteceu. Pronto, Elza, então temos que constelar. É no meu coração. Então temos que constelar a sua relação com a sua filha. E quem que tem que mudar nessa relação com a sua filha, Elza? É assim, eu tenho que me fortalecer, eu não estou aqui para mudar ninguém, Andreia. Eu estou aqui para fazer o meu caminho. Você que tem que mudar. A mudança só é possível a partir de mim mesmo. Se eu quiser que a relação mude partindo do outro, eu já estou fadada ao fracasso. Claro que sim. Se eu decidir fazer a mudança a partir de mim mesmo, é possível fazer a mudança. Mas eu não consigo chegar neste contexto, não é? Não é possível, não consigo chegar neste contexto. Então, nós vamos combinar o seguinte, que você volta amanhã já pensando que você consegue chegar nesse contexto. Porque se você pensar que é impossível, não consegue nem constelar. Concorda comigo? André, é assim, eu já fui muito machucada, já ouvi muita coisa, não quero mais. É uma mentiras. Sinta bem, Andreia, mentiras, arrogância, eu sei que tudo está ao serviço de algo maior, eu sei disso. Mas eu, nos meus valores, é que não consigo lidar com isso. Entende, Andreia? Não está certo nem está errado, está tudo bem. Eu é que os meus valores, a minha mãe disse, funciona mesmo assim, mas eu não consigo. Não consigo porque é assim, são os meus valores e é assim, a vida é uma passagem maravilhosa, mas eu sinto que isto é bem mais responsabilidade do que propriamente andar aqui a brincar, não é? E eu tenho que ser fiel à minha essência, não é? Você tem que ser fiel à sua essência, mas a gente pode e deve ressignificar as nossas crenças. Sim. Inclusive, nós depois da manhã nós vamos falar das crenças. A ideia é que amanhã nós vamos falar do impacto dos nossos ancestrais e dos nossos primeiros companheiros nas nossas relações e que depois da manhã nós vamos falar das nossas crenças. E aí talvez seja um bom momento para a gente constelar, né, Elza? Quem sabe você vem na quinta-feira para a gente constelar isso? Vem sim. Porque é assim, Andreia, é os meus valores, é assim, eu não consigo funcionar então neste contexto, é assim. Vamos fazer assim. Caiu. Já voltou, caiu, é do campo. Caiu não. Olha só, Elza. Voltou. Escreve num papel aí, tá? Escreve num papelzinho assim. Os meus valores. Ai, Andreia. Escreve num outro papelzinho assim. Uma dose extra de amor. E eu quero que você fique olhando para esses dois papelzinhos hoje e amanhã. Para na quinta-feira a gente poder olhar para isso. Pode ser? Pode sim, gratidão. Meus valores e dose extra de amor, tá bom? Sim. Agora tem uma pergunta aqui que eu preciso responder. Eu já ouvi dizer que toda traição precisa ser compensada para equilibrar. O que foi traído está sendo descompensado. Isso significa que o traído tem que trair para ver compensação? Negativo. Se eu fui traída e eu resolver dar o troco igual ou maior,
eu entro numa contabilidade. E aí, em vez de eu estar fazendo um equilíbrio entre dar e receber numa jornada evolutiva, eu começo a fazer assim, ó. E aí o buraco vai ficando cada vez maior. Eu vou indo para baixo, o buraco vai ficando cada vez maior. Não funciona. Talvez, se eu fui traída, talvez valha a pena ele me emprestar o cartão de crédito dele para me fazer algumas compras de alguns presentes bem bacanas para mim. Isso talvez fosse justo. Mas eu devolver na mesma moeda ou maior, entrei na contabilidade. Se eu já estou pensando em entrar nesse movimento de devolver, eu já estou entrando na contabilidade e não é bem assim. Uma relação de casal não é uma conta corrente, né? A gente tem que buscar equilibrar mesmo essa relação. Mas não é com uma traição que eu vou equilibrar essa relação. Isso, com certeza absoluta, não é. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Amanhã eu vou pedir que vocês tragam uns papeizinhos, uns quadradinhos, para a gente poder fazer algumas dinâmicas para organizar a precedência na nossa vida, dando lugar para os nossos primeiros companheiros, para a gente liberar esse fluxo do amor, a gente fazer uma dinâmica liberando esse fluxo do amor para a gente poder nos abrir mais para o amor, tanto na relação que eu estou ou para uma próxima relação que eu venho estar. Então, traga uns papelzinhos tipo post-it ou papelzinho tipo esse chamequinho aqui, ó, de um tamanho, metade desse papel assim dá. Metade de um papelzinho desse aqui dá. Né? Fazendo uns papeizinhos assim, para mim poder fazer, para a gente poder fazer as dinâmicas e trabalhar amanhã dentro desse movimento, já trazendo uma organização e uma inclusão para tudo que precisa, para a gente poder fluir melhor no amor. Combinado? Fico esperando você. Como posso participar amanhã? Bom. Tem um link já de amanhã aí, Daniel? Eu vou pedir o Daniel para poder colocar o link. Você sabe? Foi quem que perguntou? O Daniel vai copiar o link e já vai colocar o link de amanhã aí para você. Celi que perguntou. Aí, Celi. O Daniel já vai colocar o link aí, você já copia o link de amanhã. Ou qualquer coisa também lá no Instagram do Instituto Imensa Vida deve ter. Imensa Vida. Eu não sabia o nome. Pode colocar o meu celular aí, fazendo favor, Dan? Qualquer coisa. Obrigada. Entre em contato comigo, 31 97533 0902. Qualquer coisa, entre em contato comigo também, se não tiver. E aí a gente amanhã e depois da manhã. Amanhã nós vamos olhar para a precedência dos nossos relacionamentos e dos nossos antepassados, e depois da manhã nós vamos olhar para as crenças que estão nos limitando a fluir no amor. E eu acho que vai ser bem bacana. Estão todos convidados, tá bom? Eu fico muito feliz de ter compartilhado com vocês esse tempo e estou esperando todos amanhã. Ok? Deixo um grande abraço.